Oi pessoal, prazer. Meu nome é Robert Tadeu Teixeira da Silva. Atualmente exerço a função de coordenador de engenharia de processo. Sou formado em engenharia química, tenho especialização em projetos industriais aplicados à indústria química e tenho mestrado em engenharia química. Ingressei nesse ramo de engenharia química há 12 anos, em indústria. Comecei a minha carreira na engenharia de produção e depois fui para a engenharia de processo, onde atuei nos últimos quase 11 anos. Então, tenho toda uma carreira aí em engenharia de processo que eu tô aqui para compartilhar com vocês e espero que a minha experiência ajude vocês a conhecer melhor o que faz um engenheiro de processo que estudou engenharia química, qual é o dia a dia nas plantas, na indústria química, petroquímica ou outras que esse profissional pode atuar. O trabalho do engenheiro de processo, se eu tivesse que resumir, ou dar um foco, a essência é tornar o processo mais eficiente, sempre procurando a maior eficiência dos processos, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de segurança, seja do ponto de vista sustentável. Então, o engenheiro de processo trabalha muito na observação, vamos dizer, da unidade industrial, do processo no qual ele trabalha, sempre pensando numa maneira de torná-lo mais eficiente do ponto de vista econômico, ou seja, fazer o mesmo produto gastando menos recursos. Do ponto de vista de segurança, o engenheiro de processo atualmente atua muito em segurança de processo, deixando os processos mais seguros, menos suscetíveis a qualquer tipo de desvio que possa gerar um acidente e também mais sustentável, né? Pensando no ciclo de vida total da produção e também sempre pensando no menor consumo de recursos naturais e de emissões de gases que podem também interferir aí no meio ambiente. Para tornar um processo mais eficiente, o primeiro passo é conhecer o processo. Então, nessas indústrias químicas ou petroquímicas ou similares, sempre terão processos nos quais o engenheiro químico provavelmente já estudou. Pode ser desde uma operação unitária, de um bombeamento ou de compressão, ou reações químicas com reatores, entre outros. Então, o primeiro passo é sempre estudar o processo. Estudando o processo, você vai adquirir o conhecimento necessário para entender onde o processo pode ser melhorado e ter a sua eficiência aumentada. Por isso, então, o engenheiro de processo é um profissional que constantemente está utilizando engenharia química. Uma das coisas que o engenheiro de processo não pode reclamar é que ele não vê engenharia química. Praticamente todas as disciplinas são abordadas, umas mais, outras menos, dependendo do ramo de atuação que você está. Então, estudar os processos vai ser sempre uma constante. Se você também acha que se formou em engenharia química e nunca mais vai estudar, você está enganado. Prepare-se para estudar até o seu último dia de trabalho. Até o último dia antes de você aposentar, você estará estudando. O engenheiro é um profissional que está sempre estudando para melhorar e aperfeiçoar os processos. Uma das coisas que a faculdade nos faz, mais até talvez do que nos ensinar controle, destilação, operações unitárias, nos ensina como estudar. Não vai ser raro as vezes que você terá que responder ou estudar por alguma coisa que você nunca viu. Então, o primeiro passo vai ser buscar as fontes necessárias para estudar aquele processo e então melhorar. Então, isso sempre será uma constante na carreira, né? Então, assim, essa questão de também aumentar a eficiência dos processos, como eu falei, a gente inevitavelmente ou a gente está olhando alguma coisa para melhorar ou tentando, digamos, consertar algo que uma vez foi bom e a gente está vendo que está ruim e ainda não sabe a causa. Então, de um certo ponto de vista, você pode pensar que o engenheiro de processo está sempre resolvendo o problema. Ou ele está, de fato, resolvendo um problema,
levando um sistema para um nível de eficiência desejado, o qual ele não está, ou melhorando o sistema, aumentando a eficiência do sistema, o sistema está bom, mas a empresa, a engenharia não está contente com o status quo e pretende melhorar o processo, ou então fazendo estudos prevendo possíveis problemas que podem acontecer e trabalhando em ações que visam evitar a ocorrência desse problema. Então, sempre vai ser uma atuação em uma dessas três coisas. Ou a gente está resolvendo o problema, ou melhorando alguma coisa, ou trabalhando para que não aconteça o problema em algum lugar. Deixa eu dar alguns exemplos agora que acho que vão ajudar vocês no entendimento dessas atividades aí que eu falei de que o engenheiro de processos está envolvido. Essas atividades elas variam muito de acordo com a necessidade, mas elas vão desde às vezes uma análise estatística para comprovar se determinada condição de operação é melhor ou pior para o rendimento final do processo, ou balanços de massa e energia, verificando, por exemplo, se para um aumento de produção determinado trocador de calor é suficiente ou se a gente teria que aumentar a área de troca térmica, por exemplo, eficiência de compressores. Então, todas essas atividades podem ser demandadas para o engenheiro de processo e ele tem que fazer um estudo, identificar onde tem uma oportunidade de melhoria e endereçar a ação necessária, que pode ser um aumento de capacidade de um compressor, num cálculo, por exemplo, de uma perda de carga, um aumento de diâmetro de linha. Então, todas essas atividades podem e muitas vezes são o dia a dia do engenheiro de processo. Então, é sempre o uso da engenharia química para tentar encontrar alguma coisa ou algum problema, algo que não está adequado ao processo e tomar as devidas ações. Por exemplo, uma bomba pode estar com certo problema, pode estar cavitando, e aí a gente tem que fazer uma análise para ver se o NPSH disponível está adequado de acordo com o projetado, e então pode vir uma ação desde simplesmente aumentar um nível de um reservatório ou até trocar o rotor de uma bomba para adequá-la ao processo existente. Então, pessoal, assim, esse é um pouco do que o engenheiro de processo faz ou pode fazer a depender da necessidade da sua atividade. Eu poderia aqui dar vários exemplos, como eu falei, em outras áreas, em segurança de processo, fazendo estudos, por exemplo, de atuações ou malhas de segurança necessárias para evitar que certo desvio do processo ocorra, outros projetos para diminuição de consumo de água ou de energia que estão ligados a recursos naturais. Então existe uma infinidade de atividades que o engenheiro de processo vai desempenhar, sempre utilizando da engenharia química como base do seu raciocínio e avaliação do cenário para a tomada de decisão, ok? Agora sim, algumas dicas e comentários que eu costumo dizer para quem está se formando ou acabou de se formar na engenharia química e, digamos, tem algumas frases clássicas ou pensamentos sobre a faculdade, né? A respeito desses trabalhos ou provas multidisciplinares. Quanto mais multidisciplinar é a tarefa, mais ela se aproxima da realidade. Não pensem vocês que nas unidades industriais as coisas acontecem e alguém vai chegar e vai falar assim para você, ó, isso é um exercício de balanço de massa, ou isso é um exercício de controle. Não, geralmente todas as disciplinas estão juntas dentro de um evento, dentro de uma situação, dentro de um problema, e cabe ao engenheiro químico identificar qual o fenômeno que está acontecendo e saber qual é a área da engenharia química que ele vai estudar ou pesquisar para resolver aquele problema. Então, por exemplo, para voltar no exemplo da bomba, uma cavitação de bomba pode ser por um problema de NPSH, e aí remete a uma questão de operações unitárias, que também pode estar ligado ao
ao ponto de equilíbrio de uma mistura bifásica ou de uma mistura pura, do ponto de vapor, e aí talvez você tenha que saber também de termodinâmica para saber qual é a pressão de saturação e temperatura de saturação para saber se aquela situação vai estar dentro do que você previu ou não. Então, primeira dica: quanto mais multidisciplinar o problema, mais ele representa a realidade, ok? Outra coisa é que muitas vezes a gente lê uma questão, pergunta, não tem dúvida, né? Interpretação também é parte do que nós fazemos na realidade. Então, na faculdade, a gente está acostumado a ter o exercício, né? Ou a questão de prova. Dado um reator com tanto de capacidade, com temperatura controlada em tanto, a produção está em tanto, o que você faria? Alguma coisa desse tipo. Na vida real, na indústria, os problemas se colocam da seguinte forma: ó, a produção está baixa. Esse vai ser o enunciado do seu problema. Mais nada. Ó, a bomba não está funcionando. Esse vai ser o enunciado do seu problema. Se há uma questão de operações unitárias, ou de cinética de reatores, ou de controle, você que vai ter que correr atrás das informações, formular a questão, para daí então resolver a questão. Então existe aí todo esse caminho a ser percorrido e até experimentado pelos engenheiros que vão trabalhar com engenharia química e indústria. Por isso que o conceito das questões é muito importante, né? Na faculdade a gente sempre tem um enunciado de um problema que diz que tem uma vazão X e pede para determinar a conversão, né? Na vida real, o teu chefe ou gerente da fábrica vai chegar assim e vai falar assim, ó, o nosso consumo de catalisador está muito alto, precisamos resolver esse problema. E cabe ao engenheiro ver se isso é um problema de conversão, se é um problema de transferência de calor. De novo, estudar o cenário, conhecer o cenário no qual ele se enquadra, identificar os pontos de desvio e sugerir ações que tragam o sistema ou para a situação ideal da qual ele não deveria ter saído, ou que elevem a situação do sistema para uma condição de melhor desempenho, na qual gasta-se menos recurso, energia, dinheiro e afim. É uma parte final, só para complementar essa questão, que cabe ao engenheiro de processo não apenas identificar o problema, e sim propor a solução, e na grande maioria das vezes o engenheiro de processo também é responsável por implementar a solução de melhoria. Nesse caminho de implementar a solução, a gente pode dizer que são projetos, que podem ser projetos com investimento ou sem investimento. Então, quando a gente identifica uma situação de desvio, vamos chamá-la assim, a situação pode passar por simplesmente mudar o set point de uma malha de controle ou mudar um nível de reator para melhorar desempenho, ou como, para melhorar essa situação, nós temos que comprar um novo trocador de calor para diminuir a temperatura de tanto para tanto. E para isso, teremos que calcular o trocador de calor mediante a temperatura de entrada, a requerida de saída, vazões de entrada e sistema de resfriamento disponível, né? Então, para melhorar essas situações, sempre as soluções vão passar por ações que vamos chamá-las de projetos, que podem ser projetos de melhoria, que não requerem investimento, uma alteração de procedimento, uma alteração de set point, um projeto Six Sigma, que identifique padrões que não trazem resultado e tente, com base nas ferramentas Six Sigma, propor outros padrões que tragam resultado para a empresa, ou como projetos de melhoria, né? Especificando novos equipamentos, novas tubulações, uma outra unidade se for necessário, sempre pensando em melhorar o processo. E para justificar esses projetos, as ideias que o engenheiro de processo faz, ele tem que justificá-las, ele tem que provar que é uma ideia
viável, uma ideia que se pague economicamente, porque para solucionar um problema, por exemplo, de custo, eu não posso fazer um projeto que não me traga retorno, né? Então, eu não posso, por exemplo, eu vou ter uma economia de 100 mil reais e vou fazer um projeto de 1 milhão. Ele não vai se pagar. Então também cabe ao engenheiro de processo sempre estar antenado com essas questões de viabilidade técnico-econômica da implementação da solução que ele está propondo. Seja isso para projetos de melhoria de desempenho econômico, para mitigação de risco em segurança de processo ou de sustentabilidade, né? Então os projetos também têm que ser viáveis. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar para vocês. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco do que é a rotina do engenheiro de processo para que vocês entendam, né? Poderíamos ficar aqui horas falando sobre as atividades do engenheiro de processo, mas é de fato um desafio tentar passar isso para vocês de uma forma resumida, mais objetiva, que todos vocês entendam um pouco do que se trata, né? Então espero que eu tenha contribuído aí para que melhore o entendimento de vocês sobre essa carreira, que é uma carreira que eu posso dizer que traz muitas coisas boas, né? Sempre estaremos em contato com a engenharia química. E para quem fez engenharia química, acho que isso é uma boa coisa, né? Para finalizar, gostaria de agradecer o convite aí do meu colega Jefferson para estar participando dessa jornada online de engenharia química e compartilhar o meu conhecimento com todos vocês e ajudar vocês aí no começo de carreira e que vocês possam trilhar os seus caminhos. Um grande abraço, boa sorte e nos vemos por aí nos caminhos da engenharia química. Tchau.